Olá pessoal, tudo certo? Bom, neste vídeo de hoje nós vamos abordar mudanças de fase dos documentos, correto? Bom, nós já vimos, pela teoria das três vidas, que os documentos possuem três fases: corrente, intermediária e permanente. Estas fases elas são complementares, pois os documentos eles podem passar de uma fase para outra. Isso nós já vimos, ok? Todo documento ele nasce com valor primário, lá na fase corrente, na primeira fase, e podem passar para a fase intermediária, né, que é onde os arquivos aguardam a destinação definitiva e também podem chegar ao arquivo permanente. A passagem do documento da fase corrente para a intermediária está ligada à frequência de uso, né? E para o arquivo permanente está relacionado ao seu valor. Então, quando o documento, a frequência de uso passa a ser esporádica, ele sai da fase corrente para a fase intermediária. E quando eles adquirem valor histórico, os documentos vão para os arquivos permanentes. Perfeito? Bom, trouxe aqui essa figura que vocês precisam sonhar, tá, com esse esqueminha que eu fiz aqui para vocês. Observe lá, nós temos as três fases, tá? Corrente, primeira fase, intermediária, segunda fase e permanente, a terceira fase. Sabemos que todo documento nasce na fase corrente, com valor primário ou valor administrativo. Já nessa primeira fase, os documentos eles podem ser eliminados, certo? Quando que os documentos da primeira fase serão eliminados? Quando eles perdem valor administrativo e não adquirem valor secundário, não adquirem valor histórico. Os documentos intermediários, eles também possuem valor primário, também possuem valor administrativo e também podem ser eliminados. Perfeito? Já os arquivos permanentes, eles possuem valor histórico, possuem valor secundário. Nesta fase, nós já vimos que eles não podem ser eliminados, exatamente por possuírem valor histórico. O que define a passagem do arquivo corrente para o arquivo intermediário é a frequência de uso. Nós já vimos que os documentos na primeira fase são consultados frequentemente. Quando essa consulta passa a ser esporádica, os documentos eles são movimentados para os arquivos intermediários. Essa passagem do documento do arquivo corrente para o arquivo intermediário tem um nome, chamado de transferência. Memorize bem isso, que isso cai muito em prova, ok? E quando os documentos do arquivo corrente adquirem valor histórico, eles perdem o valor administrativo e adquirem valor histórico, eles passam diretamente, veja bem, eles passam diretamente para o arquivo de terceira idade, são os arquivos permanentes. A esse procedimento de passagem do arquivo corrente para o arquivo permanente denomina-se recolhimento. Memorize bem isso também, ok? E existe também a possibilidade dos arquivos intermediários passarem para o arquivo permanente. Isso ocorrendo, também o nome dessa operação será denominada recolhimento. Ok? Pessoal, recolhimento e transferência, isso vocês têm que estar afiados. Isso cai muito em prova, não podemos errar uma questão sobre essas mudanças de fase. Perfeito? Então, vamos seguir. Como vimos, o procedimento de passagem dos documentos da fase corrente para a fase intermediária é denominado transferência. Perfeito? E o procedimento de passagem dos documentos da fase corrente ou da fase intermediária para a fase permanente é denominado recolhimento. Então, entrou no arquivo permanente, independentemente se vem do arquivo corrente ou se vem do arquivo intermediário, esse procedimento é denominado recolhimento. Isso não pode esquecer. Bom, já podemos fazer aqui algumas questões. No que se refere à transferência, recolhimento e eliminação documental, julgue o item subsequente.
Em relação ao processo arquivístico, os procedimentos de transferência, o que vem a ser a transferência? Passagem do documento do arquivo corrente para o arquivo intermediário. Recolhimento é o quê? É a entrada do documento no arquivo permanente. Pode vir tanto do arquivo corrente como do arquivo intermediário. E eliminação de documento são etapas sequenciais obrigatórias pelas quais devem passar todos os documentos de um arquivo. Tá certo isso? Será que é obrigatório ter a transferência, recolhimento e eliminação? São etapas sequenciais obrigatórias? Não. Por quê? Nós já vimos que todo documento nasce na fase corrente, certo? Todo documento nasce na fase corrente e possui valor administrativo. Já nessa fase, nós já vimos que eles podem ser eliminados. Tá? Basta o quê? Que eles percam o seu valor administrativo, seu valor funcional pelo qual foram criados e não adquirem valor histórico. Então, se eles já, na fase corrente, possam ser eliminados, não vai ocorrer transferência e não vai ocorrer recolhimento. Perfeito? Além disso, um documento do arquivo corrente, eles podem adquirir valor histórico e, com isso, eles serão recolhidos diretamente ao arquivo permanente. Então, não vai ocorrer o quê? A transferência. Outro ponto importante, por exemplo, é que um documento no arquivo intermediário, eles também não necessariamente eles passam para o arquivo permanente, ou seja, não necessariamente eles vão ser recolhidos ao arquivo permanente, eles também podem ser eliminados, ok? Então, esse item 1 está errado. Questão 2. O conceito do ciclo de vida dos documentos define as 3 idades. Isso nós já vimos. Quais são as 3 idades? Corrente, intermediária e permanente. Primeira, segunda e terceira idade. Que na prática são difíceis de estabelecer. Perfeito. É difícil realmente estabelecer. O que se considera para se estabelecer essas 3 idades? Nós já vimos. Frequência de uso e valor do documento. Perfeito? Então, do corrente para o intermediário é a frequência de uso. No corrente, nós sabemos que a consulta ela é frequente. E no intermediário, a consulta ela é esporádica. E a passagem para o arquivo permanente está relacionada ao seu valor. Ele deixa de ter valor primário, ele deixa de ter valor administrativo e passa a ter valor secundário, passa a ter valor histórico. Assim, é necessário que sejam consideradas outras noções, que também são base da arquivista. Então, que outras noções são essas para que defina as 3 idades? Nós já falamos, valor primário e valor secundário. Os documentos do arquivo corrente e intermediário possuem valor primário e os documentos de terceira idade do arquivo permanente possuem valor secundário. Portanto, gabarito letra D. Terceira questão. Acerca da implementação de programas de gestão de documentos, julga o item subsequente. Os documentos, após serem transferidos, vamos lá, pessoal, o que vem a ser transferência? Passagem do documento do arquivo corrente para o arquivo intermediário. Devem ser guardados em caráter definitivo. Os documentos no arquivo intermediário devem ser guardados em caráter definitivo? Sabemos que não. O arquivo intermediário é um arquivo temporário. Os documentos aguardam destinação definitiva, ou seja, a sua eliminação ou recolhimento ao arquivo permanente. Então, está errado. Estaria certa essa questão se no lugar de transferido tivesse o quê? Recolhidos. Então, os documentos após recolhidos é o que deu entrada no arquivo permanente. Devem ser guardados em caráter definitivo. Aí estaria certo. Por quê? Porque no arquivo permanente os documentos não podem ser eliminados. Eles são de guarda definitiva. Então, gabarito errado. Vamos lá, pessoal. Questão 4. A adoção da teoria das 3 idades revolucionou as técnicas arquivísticas e, consequentemente, o uso dos arquivos. Segundo essa teoria, nós já vimos que pela teoria das 3 idades, ela definiu o ciclo de vida dos documentos e os documentos eles podem ter 3 fases. Primeira fase, que é a corrente, segunda fase, que é a intermediária,
terceira fase, que é a permanente, correto? Então, vamos lá. E essas 3 fases vão ocorrer de acordo com a frequência de uso do documento e o valor do documento. Então, os arquivos passam por, letra A, por 3 estágios distintos de arquivamento: corrente, intermediário e permanente. Até aí tudo bem. De acordo com as espécies documentais nele contidas? Não é de acordo com as espécies. Nós vimos que é de acordo com a frequência de uso e o valor do documento. Por 3 procedimentos? Não, são 3 estágios, 3 fases. Por 3 finalidades, também está errado, letra D. Por 3 finalidades, também errado, letra E. Por 3 estágios distintos de arquivamento: corrente, intermediário e permanente. Perfeito? De acordo com o uso que se faz do documento. Perfeito. De acordo com o uso, tá? Na verdade, é de acordo com o uso e o valor do documento, mas a letra E está correta. Então, gabarito, letra E. Questão 5. A operação que conduz os documentos ao local de arquivamento permanente, operação que conduz os documentos ao local de arquivamento permanente, é conhecida como, pessoal, entrou no arquivo permanente, independentemente se vem do arquivo corrente ou do arquivo intermediário, a operação denomina-se recolhimento. Ok? Entrou no arquivo permanente, nós temos a operação de recolhimento. Não há dúvida mais nisso. Memorize isso, que isso cai muito em prova. Portanto, gabarito letra C. Bom, pessoal, terminamos aqui o nosso vídeo, tá? Agradeço a vocês, muito obrigado. Bom, antes de encerrar, deixa aqui essa passagem aqui de Ayrton Senna, que me motivava muito quando estava para concurso e acredito que também pode ajudar vocês. Seja você quem for, seja qual for a posição social que você tenha na vida, a mais alta ou a mais baixa, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá. De alguma maneira, você chega lá. Certamente, vocês chegarão lá. Muito obrigado, um forte abraço, até o próximo vídeo.